O meu entrevistado de hoje é diretor de cinema, produtor e roteirista. Foi indicado para o Oscar de melhor diretor em 2002 e para o Globo de Ouro em 2005, além de outros prêmios nacionais e internacionais. É graduado em arquitetura e urbanismo pela FAUSP, mas desde que apresentou um filme como trabalho de conclusão de curso, dedicou-se ao cinema e fundou uma produtora. Um dos seus primeiros filmes, Cidade de Deus, representa um marco na história do cinema brasileiro. Boa noite, Fernando Meirelles. Boa noite. Eu estou ainda aqui impactado obviamente, por ter assistido Dois Papas. E eu queria começar perguntando. Eu geralmente começo do começo. Sim, começar pelo fim. Mas eu vou começar pelo fim, porque ontem estava lotado ali o Auditório Ibirapuera. E as pessoas aclamaram o filme, que emocionou a plateia toda. Foi bonito, parece que pegou ali. Foi muito legal. Pegou, né? Foi muito legal e outra. A gente meio que dá para prever que vai ser um baita de um sucesso. Então eu queria. Como é que surgiu a ideia? O que te passou pela cabeça para enfrentar essa? Então, na verdade, me convidaram para fazer esse filme em 2015. Na verdade, me convidaram para fazer um filme sobre o Papa Francisco. E eu sou um grande fã do Papa Francisco, assim. Mas eu não podia na época, porque eu me envolvi na direção da abertura da Olimpíada, junto com a Daniela Thomas e o Andrucha, então eu falei, não posso fazer, e ficou essa ideia. Quando eu acabei a Olimpíada, o mesmo produtor voltou e falou, olha, ainda quer fazer aquele filme, temos aqui um roteiro, e me mandou o roteiro. E eu gosto do Papa Francisco, porque eu acho que ele é uma das vozes mais importantes do mundo hoje. Ele vê o mundo como uma coisa só, ele vê que o cara que se faz no Canadá, o cara que está no Mali é afetado, ele tenta construir pontes, ele tenta entender que ele chama casa comum, no Laudato Si, a encíclica dele, ele chama de nossa casa comum, e ele entende isso. E o mundo hoje, todo mundo quer fazer muros, essa ideia de nacionalismo, que eu acho realmente... Então eu adoro o Papa, eu falei, quero conhecer esse Papa, e nada melhor do que um filme para você conhecer alguém, né? Você mergulha, conhece as pessoas que conheceram ele, enfim, foi essa a motivação. E desde sempre a ideia do roteiro era a combinação, era o diálogo entre os dois, o Ratzinger, o Bento XVI e o Papa Francisco. Esse roteirista Anthony McCarthy, um bom roteirista inglês, assim, um cara que já alguns Oscars, nomeações a Oscar, ele... criou uma peça, na verdade, que era só um diálogo entre o Bento XVI e o Papa. Esse produtor americano gostou e pediu para ele adaptar a própria peça para o roteiro. Então, quando eu já recebi um roteiro, eu li a peça e recebi depois o roteiro pronto. E era um diálogo muito, muito interessante, muito inteligente. Filme difícil pra caramba, porque no fundo são dois caras mais velhos falando sobre religião. Não é muito emocionante, né? Mas a gente foi achando maneiras de fazer aquilo ficar... por uma cinematografia e tal, e o troço funcionou. O Charlone comentou comigo, o Charlone é diretor de fotografia, do filme, grande amigo e parceiro da vida, meu professor. Pois é, um grande nome do cinema brasileiro, do audiovisual em geral. E o Charlone comentou, eu tive com ele várias vezes durante a produção, e ele dizia que os dois atores ali, de certa maneira, são também autores. Tem uma coisa autoral no diálogo, que o Hopkins às vezes se colocava, e a construção dos personagens acabou sendo uma coisa processual. Teve um descolamento do roteiro, teve uma participação mais efetiva dos dois no... Teve de um jeito diferente. Isso para mim foi muito interessante trabalhar, são dois monstros, de atores, assim. E o Hopkins é como se fosse um músico clássico. Ele, 5 meses antes de começar a rodar, ele falou, olha, não mexe mais nenhuma palavra do roteiro. O que para mim é terrível, porque eu gosto no dia eu fico mexendo. Cada vez que eu leio, eu vou mexendo. E, enfim, me aterrorizou a ideia. Mas aí ele pega, linha por linha, ficou 5 meses antes de começar a filmar, ele me mandava e-mails semanalmente, olha, essa fala aqui, Schopenhauer tem esse conceito que não é o que o Bento XVI acredita, vou mudar. Ele vai trabalhando, mas assim, linha a linha e pausa por pausa do roteiro durante 5 meses. Aí a hora que chega para filmar, é como um concertista que conhece a partitura, aí chega no dia ele interpreta aquele Chopin lá que ele conhece muito bem. E o Jonathan é um cara de jazz, ele tentou pegar o climão do Papa, assim, então assistia a postura, o estado de espírito, e o que você desse de frase para ele era o Papa, assim.
Eu não sabia se o jazz e o clássico juntos iam funcionar, porque a maneira deles... Trabalharem? O Anthony Hopkins gosta de seguir cada linha do texto que ele já mudou, né, previamente. E o Jonathan, que você joga, ele inventa, ele... Improvisa. Improvisa e bota... Mas funcionou lindamente. Eles tiveram uma química pessoal muito boa e aí funcionou. E tua relação com os dois durante a Foi ótimo, porque eles estavam muito motivados. Os dois gostam muito dos próprios personagens, isso ajuda, né? E quando você trabalha com os caras desses, eu nunca vou dizer para o Anthony Hopkins o que faz. Não, olha, não faz assim, faz assim. Imagina, eu vou falar para aquele cara o que fazer. Então, o máximo que eu faço é perguntar. Se eu quero tentar, eu falo, e se você tentasse fazer um pouco mais rápido, você acha que funciona? Se você, em vez de ficar aqui, andar te ajuda? Eu sugeria perguntando, assim, mas eu não dirijo, né? Os caras desses não dirigem. Ali tem um diálogo denso, né? Ao mesmo tempo bem-humorado, né? É uma coisa bem trabalhada, né? A densidade dos temas tratados, está falando de uma crise na Igreja Católica, né? Que um dos papas está enfrentando. E no diálogo com o outro que tem uma visão reformista da igreja, e portanto antagônica da visão do primeiro, buscando solução. É um chão comum, né? Buscando um chão comum. O que você imagina que tem de pesquisa nesse diálogo? Porque, assim, obviamente que os diálogos são uma criação, né? Não são muito criação, não. Uma parte... Não, claro. Tem uma coisa... Que é ficção. Mas o que é legal do roteiro é que o roteirista ele pegou sermão, livro e entrevistas dos dois. Então, quando o Ratzinger fala sobre divórcio e o Bergoglio fala sobre divórcio, ele pegou as duas posições e transformou em diálogo, justapôs e transformou. Mas tudo que eles falam no filme, eles de fato falaram em algum momento ou escreveram. Então, é uma espécie de diálogo possível, né? Eles também se encontraram, tiveram 3 encontros que ninguém, sozinhos, nesse período onde o filme acontece. A gente não sabe o que eles falaram. Isso aconteceu, gente. Aconteceram como a gente não sabe o que eles falaram. Então o que o roteirista fez foi pegar tudo que esse cara fala, e imaginar um possível diálogo. O que ele fala, em geral, o roteirista fala, ninguém sabe se isso não aconteceu. Pode ser que tenha acontecido. Ou seja, um diálogo provável e possível, mas né? Entre os dois. Os pontos que eles defendem, e aí tem alguns, tem um discurso do Cardeal Bergoglio ainda sobre cardeal, estou com cardinal aqui, sobre o sistema econômico, como é a opressão do sistema econômico. Isso é um discurso dele mesmo. Então tem grandes pedaços de texto que aí a gente pegou mesmo literal, abre aspas e colocamos no roteiro. E a questão das filmagens, assim, porque aquilo tudo parece tão real, né? Os cenários, né? Aquilo teve um diálogo com o Vaticano? Como é que aquilo aconteceu? A gente tentou, viu? Mas o Vaticano parece uma sociedade secreta. Assim. Não é verdade, não conseguimos. Tentamos por vários canais. A gente queria usar a Praça São Pedro, mas eles nunca negaram e nunca toparam, eles nos ignoraram assim por muito tempo. No fim do processo, eles liberaram algumas imagens. O encontro dos papas, o funeral do João Paulo II. Mas a gente não pôde filmar nada no Vaticano. E o filme tem uma cara muito de documentário, eu quis fazer uma coisa muito íntima. Então você vê muitas cenas na Praça São Pedro, mas é tudo 3D, é tudo fundo verde, chama né? Contratamos extras e tal. Parece que é um documentário que custou $12, mas cada cena daquela custa $500 mil. Como fazer um filme de $40 milhões parecia que custou $2 milhões. Esse é o truque. Gastar muito para parecer barato. E como é que foi a relação com a primeira produção tua na Netflix? A minha produtora está fazendo uma série chamada Irmandade para a Netflix, que já está no ar e está bem bacana. E estamos começando uma segunda também. Então, mas a minha foi a primeira. E como é que foi? Como é que é trabalhar com a Netflix? O que você acha da Netflix para o futuro do cinema? Eu digo Netflix das plataformas em geral, não estou querendo fazer propaganda de uma aqui. Eu acho que não tem uma polêmica aí de o cinema tradicional, Netflix, acho que não é uma falsa polêmica, porque o cinema é assim agora. Né? Ele vão ser feitos filmes que ficam na sala um tempo e depois entram na plataforma e pode continuar na sala ou não. Eu estou muito feliz. Esse meu filme ele já vai para 35 festivais, na verdade, até dezembro, são 35,
Então ele está tendo uma vida de cinema, de festival de cinema, depois vai entrar em cartaz 3 semanas em salas e imediatamente vai para a plataforma. Tem os 3 mundos ali. Que dia que vai estar disponível para o assinante? Para o assinante, dia 20 de dezembro. E nos cinemas, nos Estados Unidos, Europa, dia 26 de novembro e aqui no comecinho de dezembro. Já pega o Natal, já embala. A ideia é Papa, Natal. Agora, eu acredito que uma das coisas que chama a atenção muito no Papa Francisco é o que você falou dessa casa comum, porque você tem uma relação com essa questão do meio ambiente, um certo equilíbrio, né? Eu vejo nas tuas falas, nas tuas falas mais políticas, sobretudo, né? Que nunca são partidárias, mas são conceituais, uma preocupação genuína com essa história de que nós vamos cuidar melhor disso aqui, das pessoas, do meio ambiente. Essa dimensão programática, eu diria, do Papa Francisco é uma coisa que te motiva? Muito, porque acho que é o que a gente falta. Fora a questão do clima, acho que a gente está realmente construindo uma sociedade distópica, assim. E quando fala em construir muro, não é só muro físico, né, que nem nos Estados Unidos, em muitos lugares. Tem muro tecnológico também. Você não, quer dizer, uma empresa americana que usa, como Netflix, que usa algoritmo e tal, um cara em qualquer outra parte do mundo não compete. Quer dizer, a tecnologia, quem tem esse muro, né? Eu tenho acesso a essa tecnologia, você não tem, acabou, você está num outro planeta, assim. Você está criando uma sociedade distópica, né? São cercas, né? Que você muros econômicos e tecnológicos e físicos e esse Papa fica tentando criar a ponte, ligar, né? Então ele encontra gente de todas as religiões, ele fica tentando falar, gente, vamos tudo isso, eu gosto muito. Agora, você falando em distopia, não tem como não falar de Cidade de Deus, né? Que você lá atrás... É um pouco um anúncio desse mundo, né? Um anúncio desse mundo. O que... Você tem, primeiro assim, você tem filho predileto? Assim, tem teu filme que você mais gosta? Eu acho que eu gosto do... Esse filme, esse Dois Papas, todo o processo foi muito bom. Mas é um roteiro que veio pronto, E Cidade de Deus, eu acho que é o único filme que eu fiz que eu li o livro, tive a ideia de fazer um filme, foi do começo até o fim, assim, sabe? Financiei o filme, então não tinha nenhum patrão, eu fiz o que eu quis, do jeito que eu quis, porque eu não tinha que mostrar nada para ninguém. Então acho que é o filme que eu sinto que é mais meu, assim, porque não tinha nenhuma interferência. Não vai essa ponte, mete bala, filha da puta! E você leu o livro do Paulo Lins? Não tinha roteiro, portanto, adaptado para o cinema. Né? E eu jamais pensei em fazer um filme sobre favela, porque eu não conheço, eu não sou desse mundo, sou de São Paulo, aquela história no Rio. Então fui realmente ler porque eu li, era um bom livro. E aí comecei a ler e fui ficando, enfim, chocado, aquele mergulho numa parte do Brasil que eu desconhecia. Eu tinha 40 anos, brasileiro, educado, um cara que e não conhecia como é que funcionavam as relações, um lugar que não tem Estado, não tem... E aí, na página 60, 70, eu já comecei a anotar umas coisinhas e tal. No fim do livro, eu já estava fazendo filme. Eu falei, não, esse troço tem que entrar nesse mundo, eu quero conhecer esse troço aqui, porque isso não pode ser meu país, cara. E aí, enfim. E apesar de ter o sinal trocado com Dois Papas, né? Porque o Dois Papas você termina um filme para cima, assim, né? É uma instituição de 2000 anos que está vivendo uma baita de uma crise, né? Que é explicitada no filme, mas que termina num arranjo improvável, né? Entre um Papa muito conservador e um Papa Não, eles de fato têm uma mais relação agora. progressista, né? Eles se encontram, eles discordam, mas tem uma constroem, relação. Né? Mas enfim, o filme mostra como opostos podem construir eventualmente consensos. E essa é a ideia que eu mais... Tem uma frase no Dois Papas que acho que é a frase que eu mais gosto. O Bento XVI fala para o Francisco: eu não concordo com nada do que você diz, mas eu acho que é o momento de você... É o seu momento na igreja. Você precisa vir para cá. É genial. O que é mais tolerante do que isso, né? Porque hoje em dia a gente odeia quem a gente discorda e não ouve. E essa, olha, eu não concordo, mas é você. De repente é a tua vez. É genial, né? Cara. Essa é a mensagem do filme, de tolerância, de ouvir, né? Então, mas Cidade de Deus, fazendo o contraponto, bom, tem em comum com Dois Papas o fato de que você está falando de pessoas reais. O livro do Paulo Lins é sobre pessoas que ele conheceu, a vida é como ele viu. Exato. Você está falando de
não é ficcional propriamente, né? É, e Tem não- uma dimensão ficcional, mas E não tem um bom final, né? e não tem um bom final. Então como é que você teria, assim, Cidade de Deus para você é o que desse ponto de vista? É um prenúncio do que estava para rolar? Para mim, enfim, eu fiz Cidade de Deus em 2000 e a história termina nos anos 70. De certa forma, né? E em 2000 foi quando a sociedade já estava começando a ficar muito preocupada com criminalidade, com droga e tal. Ainda não estava estourando totalmente, mas já era um problema. Ninguém estava entendendo aquele mundo ali. Então, Cidade de Deus, a ideia era explicar como é que isso começou. Então, o filme começa nos anos 60, mostra, né, as primeiras partes da sociedade abandonada, né, que é expulsa de alguns bairros do Rio, são jogadas na Cidade de Deus e não tem Estado ali. Então, a gente vê como que o tráfico pode ocupar um espaço do Estado. Daí você pula nos anos 70, o tráfico já está se organizando como se fossem empresas, né, aquela empresa do Zé Pequeno. Sim. E o filme termina com aqueles moleques já planejando, né, tomar conta da cidade. Vamos matar esse, vamos matar esse. Você vai vendo o que virou, né? Que são as facções e tal. Ele meio que aponta. A Cidade de Deus explica como é que a gente deixou, como é que nasceu o que a gente tem hoje, né? Sou um amante do cinema, mas não sou especialista nisso. E eu fico curioso com os teus filmes. Queria te perguntar de curiosidade. A câmera de cada um deles, ela funciona muito diferente, né? No Cidade de Deus tem uma dinâmica de câmera ali, como é que você pega aquela galinha no começo do filme, a maneira como as pessoas, os homicídios ali, como que são retratados. Depois você tem no Jardineiro Fiel, uma coisa que até comentava com você há pouco, né? Que eu estava assistindo o filme com a minha mulher e falei, pô, esse cara deve ser arquiteto, não é possível, as linhas que ele traça de filmagem, é uma coisa muito inusitada, né? Os ângulos que ele enxerga, né? Daí vem o Saramago, né? O Ensaio sobre a Cegueira, e o Dois Papas, que é uma coisa muito de close, né? É uma coisa, é tudo muito diferente. Como é que funciona na tua cabeça a direção em relação à história? Que vai... Como é que é o processo criativo de... Então, esses filmes todos eu fiz com o mesmo fotógrafo que a gente falou aqui, que é o César. Os quatro? Que é um amigão, um parceiro, e é realmente o cara... Primeira vez que eu vi uma câmera de cinema, o César era o fotógrafo. Falou, isso aqui, você põe negativo aqui e tal. Ele realmente me ensinou tá com você E aí comecei a sempre. fazer publicidade com ele e tal, e enfim, daí fomos fazendo filmes e tal, mas ele realmente é meu professor de cinema, assim. E antes de cada filme desses, a gente sempre faz 1 ou 2 semanas de mesa, assim. A gente faz cena, primeiro tenta inventar um conceito de fotografia para o filme, depois vamos cena por cena, como é que a gente vai resolver isso, como é que vai ter um conceito geral e depois vamos... E eu acho que esse trabalho de mesa, assim, de pensar o que faz, fica consistente o trabalho. Cidade de Deus, por exemplo, nosso grande problema é que eram atores não profissionais. Então, com um cara que não é profissional, se você falar, olha, você fala essa frase aqui, anda, senta aqui, depois termina o seu diálogo aqui. O cara não tem técnica, ele vai ficar preocupado com a marca, chega aqui porque tem que pegar essa luzinha no seu rosto. Pra câmera. Não, ele não vai saber, né? Entra na luz aqui, Então a gente falou, vamos fazer de um jeito onde eles fiquem totalmente livres de qualquer marca. Então a gente jogava os caras na sala, não tinha nenhum tripé, a luz estava sempre escondida. Então eles podiam ir para onde quisesse e o César com a câmera na mão ia lá e caçava. A gente repetia algumas vezes, cada vez eles mudavam o texto. Isso foi uma decisão tomada em função do contexto. Porque a gente sabia que se a gente marcasse os atores, a gente ia derrubar a performance. E se a gente soltasse eles completamente, eles se envolvem e tal, e aí ia ficar de verdade. Então a gente tem uma atuação muito boa daquela molecada que não é... Por causa da opção de fotografia, que foi muito o mestre César que falou, vamos ajudar os atores com a fotografia. Tal. E aí ajudamos. Puta, genial. E enfim, em cada filme tem uma sacada desse tipo. E no caso dos Dois Papas, a fotografia tem a ver com a grandeza dos dois atores. O Dois Papas, a gente apresenta ele sempre, o Bento XVI, com planos de alemão, né? Rígido, bem enquadrado, composto e tal. A gente apresenta o Bergoglio argentino com câmera na mão, no meio da favela, no meio da... Então cada um tinha uma linguagem, um comportamento de câmera. Mas o fato de serem dois profissionais de décadas aí de cinema muda. Muda a estratégia de filmar. Não, enfim, a gente quando fazia a história de um, era de um jeito e do outro era de outro.
E daí, a hora que eles se encontram, a gente começou a misturar um pouquinho. E tinha uma coisa de fazer muito câmera perto e câmera na mão para ser muito íntimo. A ideia era que os dois papas não parecessem um papa falando com um cardeal, parecessem duas pessoas falando, são indivíduos e não entidades conversando. Até porque na cabeça do Bento XVI o Bergoglio já ia ser papa. É. Né? Então a câmera na mão fica tudo muito mais casual, parece mais íntimo, mais espontâneo. Foi um pouco essa opção. Enfim, é legal esse negócio de como a lente que você usa, a maneira que você usa a câmera conta a história de certa maneira. Te dá um... This is what is happening. I can see. I think it's up to you to decide what we should do next. You can make a difference. You're afraid to close your eyes. Afraid to open them. Fernando, tem uma cena que rola na internet do ensaio sobre a cegueira que você tem um gesto ali de carinho com o Saramago depois de assistir o filme com ele. O que rolou ali? O que aconteceu? O Saramago, enfim, enquanto eu estava fazendo o filme, eu encontrei com ele algumas vezes, fui jantar na casa dele. Era um tiozão, assim, um cara muito caloroso, bem-humorado. Pilar estava junto? Pilar estava junto, Pilar era incrível. E eu passei, quando acabei o filme abriu o Festival de Cannes e era para ele ir, mas ele quase morreu. Foi um período que ele ficou 2 anos muito mal, então ele não foi para Cannes. Então passou o filme no primeiro dia em Cannes, eu tomei porrada de todo lado, enfim, a crítica odiou o filme, então estava num estado muito deprê, assim. E o dia seguinte eu fui para Lisboa para mostrar para ele. Eles arrumaram um cinemão enorme, só eu, ele, mais 3 pessoas, meu filho estava. E passou o filme, ele estava quieto, ele sentou do meu lado, na cadeira do lado. E aí terminou o filme, começou a rolar os créditos e ele não falava nada. Eu falei, putz, esse cara odiou o filme, agora acabou minha carreira, vou plantar batata. Tá? Daí eu olhei para trás, para o lado, ele estava meio chorando, assim. Daí ele virou para mim e falou, Fernando, um dos momentos mais bonitos da minha vida, nunca vi um filme tão bonito. Enfim, me tirou um peso. Eu fui lá e ainda beijei a testa dele. Eu não sou beijoqueiro, mas... Falei, tirou um peso da minha... E meu filho estava na frente, gravou e depois postou. Que me deixa feliz também. Agora, eu estava lendo sobre você, né, antes dessa conversa, né, e percebi que você está muito mais presente nas nossas vidas do que até eu imaginava, embora eu soubesse mais ou menos o teu percurso todo, mas você fez coisas assim muito importantes assim para a TV brasileira, né, também. E eu não sei se as pessoas retêm toda a informação sobre a tua trajetória, né? E eu me lembrei, relendo, né, do Rá-Tim-Bum, que é precursor do Castelo, né? É uma pré-escola na TV, né? Pô, que é um negócio incrível aquilo. Eu queria que você contasse um pouco disso. E depois a história da vida privada, que você dirigiu também alguns episódios de textos do Luiz Fernando Veríssimo. Enfim, o Rá-Tim-Bum, na verdade, foi uma encomenda do Sesc. Eles queriam fazer uma pré-escola para população que não tinha pré-escola na época, para as mães poderem deixar os filhos na frente da televisão e o conteúdo da pré-escola tá ali e tal. Então, cada episódio, enfim, eram 80 episódios e cada um tinha um currículo. Então, tinha lateralidade, alto, em cima e embaixo, tinha um currículo mesmo, de cada programa. E o desafio era como fazer aquele currículo de uma forma interessante. Eu resolvi
criar 500 personagens e cada personagem dava conta de um aspecto lá, de cor, de número, de introdução à letra, enfim, essa foi com Flávio de Souza que escreveu. E aquilo deu ensejo ao Castelo depois? Aquilo deu tão certo que bom, a Cultura criou um canal que chama Canal Rá-Tim-Bum, né? E quando acabou, eles queriam fazer uma outra série do mesmo tipo, só que para criança mais velha. O Rá-Tim-Bum é para criança até 5 anos, né, pré-escola. Eu falava, agora vamos fazer um que é para de 6 a 10, 12. Aí eu comecei, mas falei, não vou aguentar mais 2 anos, porque ela foi muito pauleira, assim. Aí convidei o Cal Hambúrguer, o Cal entrou no meu lugar e o Cal arrebentou, né? O Castelo é lindo, o Castelo é sensacional. O Cal é um grande diretor também, né? Aliás, o Brasil está com uma safra boa de diretores, né? Nossa, ainda mais... Gente... E agora, com a lei do audiovisual, que aumentou muito a produção de televisão, principalmente, e cinema também, né? Estão sendo 150 longas por ano. A safra nova de jovens diretores é muito... Homens e mulheres, né? Homens, tem muita muito gente, legal, muita né? gente boa. Você está com receio do que está acontecendo no Brasil, assim, em termos políticos, no sentido de... Você acha que essa leva boa, essa safra boa de grandes cineastas, você sente algum risco? Não, então, um risco concreto. A única, assim, há uma luz no fim do túnel, que é 2022. Então não é uma coisa que, né, acabou o cinema brasileiro. Tem um período, mas esse período aqui a gente vai deixar de ter muitos filmes, de ter muitas produções que poderiam estar saindo e dando lugar a outras. Pessoas estão, muitos colegas estão com projetos parados, porque você não sabe se vai liberar o dinheiro. Isso já está rolando. Já está rolando. O setor está dando uma empacada, assim. Então, quem está trabalhando, as Netflix, as plataformas que têm dinheiro privado, a HBO também põe o dinheiro deles, tal, isso está rodando, isso está funcionando. Agora, o setor tem uma grande parte que depende de dinheiro público, né, de incentivo, o que eu acho que faz todo sentido. Né? Cultura, que nem educação, é um dever do Estado também. Né? Claro. Não, o cinema não tem que dar lucro necessariamente, ele é um... Você acha que é uma pergunta retórica, evidentemente, que eu vou te fazer, mas você acha que a área econômica tem a dimensão do que gera de emprego e oportunidade a área da cultura hoje no mundo? Será? Às vezes eu fico preocupado com esses economistas que vão fazer curso no exterior e volta cheio de planilha, cheio de esquemas na cabeça, em relação à vida concreta, como é que a coisa está rolando no mundo. Porque, não sei se é a tua impressão também, mas eu acho que às vezes esses tecnocratas faltam um pouco de pé no barro, assim, de ver o que está gerando emprego, o que é economia criativa, o que projeta um país no exterior, o que efetivamente uma coisa alavanca a outra. Parece que não tem mesmo. Não tem. E o bacana dessa indústria, não só porque no Brasil fala em 300 mil empregos, 3 bilhões, né, faturamento maior que indústria têxtil, por exemplo. Mas o mais legal que isso é que é um emprego muito qualificado. Quer dizer, a média de salário dessa indústria é alta e a qualificação é mais alta também. Então você forma e emprega gente mais qualificada, mais preparada. As pessoas precisam ficar se reciclando o tempo inteiro. E, enfim, é muito melhor você ter uma indústria no país de gente qualificada do que uma indústria do cara que só faz um trabalho mecânico, né? Enfim. Mas não tem noção mesmo. Não tem, né? Tem muito técnico de nível médio no audiovisual, né? Às vezes o cara não tem universidade, mas manja de fotografia, tem um curso técnico de fotografia. Uma equipe de... Bom, gente, quando termina o filme você vê o que fica passando de crédito ali. E em cinema você tem desde do advogado, o contador, até o motorista, quem faz comida, quem leva... É uma diversidade de... Você pega, né, de vestimenta, construção, não é só cinema, não é só pôr a câmera, né? Por trás tem... Figurino, cenário... Você aquece uma economia que vai de A a Z. Som... Quando um filme vai para um lugar no interior, por exemplo, uma cidadezinha no interior, a economia inteira daquela cidade fica em função... Já fiz essa experiência, eu filmei o Menino Maluquinho na época, em Tiradentes. A cidade para e todo mundo está fazendo alguma coisa para o filme. As costureiras, ele realmente aquece a economia, é incrível. Num lugar pequenininho você sente como um impacto. Termina aqui a primeira parte da minha entrevista com Fernando Meirelles. Na semana que vem, a segunda e última parte. Não deixe de ver. Obrigado.